Oi, pessoal! Hoje eu estou aqui com... sem a minha mãe. Tô brincando, ela tá ali atrás da câmera. Oi, pessoal! Mas hoje eu tô aqui na frente sozinha, porque eu vou falar sobre uma coisa que é bem pessoal pra mim e é uma coisa que vocês estão perguntando bastante, que é qual é o meu processo e inspiração para escrever músicas. Então eu vou falar um pouquinho sobre meu último álbum, que foi Sentimentos Misturados. Então, pessoal, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre o meu processo para escrever músicas. E a realidade é que pra cada uma é um pouquinho diferente, porque às vezes eu invento o título primeiro, aí de repente vem a música inteira pra mim, e algumas demoram um pouquinho mais pra eu escrever, algumas vem a melodia, outras vem a letra primeiro. Então, é bem variado assim, mas esse álbum especificamente demorou um tempinho pra eu conseguir escrever e postar e fazer os vídeos e tal. Mas é porque eu tava super ocupada. Pessoal, a escola aqui no Canadá é semi-integral. Eu tava fazendo teatro musical, aula de canto, piano e tava fazendo curso de escrever músicas, porque era uma coisa bem nova pra mim ainda. Então eu não conseguia dedicar tanto tempo pra cada letra e mesmo quando eu dedicava, não fluía tão bem, porque como eu falei, eu ainda tava aprendendo. Então, esse álbum demorou um pouquinho para sair. Por um pouquinho eu quero dizer alguns anos. Mas agora que eu já postei, eu vou contar a história por trás de cada uma das músicas. Começando com Se Olha no Espelho. Ah, e pessoal, na verdade eu escrevi essa música como Look in the Mirror, porque eu escrevo todas as músicas em inglês. E daí minha mãe, que agora está atrás da câmera, traduz as músicas para português. Né, mãe? Sim! Enfim, Se Olha no Espelho, eu escrevi originalmente para uma competição ou apresentação. Eu não lembro exatamente qual que foi, mas eu só consegui inventar o refrão e o título. Eu não consegui escrever a música inteira, eu não sabia qual que era a direção exatamente dessa música, então eu meio que desisti dela e acabei não apresentando nem nada. Então essa música ficou dentro de um caderno por bastante tempo, e daí um dia eu abri o caderno e eu vi ela e eu falei, até que é legal essa música. E daí eu finalmente consegui escrever. Pessoal, essa música é sobre você se olhar no espelho e não ficar procurando o que os outros querem que você seja, mas o que você realmente é. Porque, pessoal, todo mundo passa pelos momentos de duvidar de você mesmo. Talvez alguém tenha falado alguma coisa sobre sua roupa, seu cabelo, sua aparência, ou até seu jeito de ser. E daí a gente chega em casa e fica tipo, eu quero tanto ser o que aquela pessoa espera de mim. E acaba mexendo muito com a gente. Então, pessoal, eu escrevi essa música porque eu quero que você saiba que você é especial. E se alguém vier falar, assim, pra você alguma coisa diferente, você faz assim, ó. Lá, 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 lá. E na, 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 na. Se olhe no espelho, seja o que vê, não o que eles dizem que você tem que ser. Enfim, para a próxima música. Que é Só em Frente ou Moving On. Essa música foi um processo. Ela foi uma das primeiras músicas que eu escrevi, então eu era bem novata ainda, e eu só escrevi o refrão, que é Moving on, moving on, moving on, moving on, moving on, moving on. E eu não sabia o que fazer com isso. Tô seguindo em frente do que exatamente, entendeu? Então eu larguei por um tempo, peguei, ainda não sabia o que fazer. Larguei por um tempo, peguei, ainda não sabia o que fazer. Aí um dia eu sentei e falei assim, tá, eu realmente quero tentar escrever essa música. E daí, pessoal, eu escrevi uma versão. Não achei que ficou tão legal assim. Escrevi outra, que tava um pouquinho melhor, mas ainda não era exatamente o que eu tava procurando. A terceira, que tava mais perto do que eu queria. E finalmente a quarta, que é a que eu postei. Então, pessoal, demorou muito tempo pra eu conseguir escrever essa música. Mas eu amo ela. E, pessoal, enquanto eu tava tentando escrever todas essas versões, eu já tinha completado todas as outras do álbum. E essa música é sobre seguir em frente, né? Sempre em frente, para frente, vai em frente, só em frente, sempre indo pra frente. Mas falando sério, pessoal, é sobre como a gente enfrenta desafios na vida que às vezes nos machucam. Mas a gente não pode ficar preso no passado quando a gente tem uma vida inteira pela frente. Então a gente tem que aprender com nossos erros, enfrentar as dificuldades e seguir em frente. Sempre em frente. E pessoal, pra gravar o clipe dessa música eu tive que enfrentar um monte de lama. E minha mãe também, né, mãe? Foi mesmo. Foi super doido. E se vocês quiserem ver, vai estar aqui na descrição do vídeo. Agora para a próxima música, que é Perfeita, ou Wonderful em inglês, né? Pessoal, essa música eu escrevi para um curso que eu tava fazendo de escrever e produzir música.
E vocês não vão acreditar. Quando eu fiz ela pela primeira vez, tinha 7 minutos de música. Tinha repetição, depois de repetição e repetição. E, nossa, pessoal, era muita coisa. E na época, eu tava usando um programa de produção que não era nem instalado no computador, era no navegador do Google, então era super fraquinho, pessoal. E, além de 7 minutos de música, tinha vários instrumentos e camadas de voz, então era super pesado. Ficava travando toda vez que eu tentava tocar o negócio, ficava assim... Aí, pessoal, eu tinha que entregar o trabalho, não tava dando certo, claro. Então eu tive que instalar outro aplicativo, aprender a usar, transferir tudo pra lá. E daí eu consegui ajustar, finalizar e entregar o meu trabalho. Mas ainda tinha 7 minutos. E daí, um aninho depois, eu abri a música, ouvi, gostei, achei super longa, cortei um pouquinho e postei. E pessoal, um fato super legal sobre essa música é que ela foi semifinalista num concurso internacional de escrever música. Então, eu fiquei super orgulhosa dessa música. É uma das minhas favoritas. Principalmente porque é sobre uma coisa que eu acho que é bem relevante hoje em dia, que é distorção de imagem por filtro, redes sociais e essas coisas assim. Pessoal, eu lembro de uma época que eu tinha Snapchat e eu tava usando vários filtros. E eu lembro até hoje de uma vez que eu olhei no espelho e eu achei que meus lábios estavam super finos. E eu fiquei com muita aflição e tal. Mas é claro, pessoal, que não era real. Que eu tava tendo uma distorção de imagem. Aí eu fiquei um tempinho sem usar filtro e daí eu percebi que voltou ao normal. E eu pensei, nossa, isso foi assustador. Porque eu realmente vi uma coisa diferente da realidade. Isso me fez pensar que isso acontece muito, principalmente com a minha geração, né? Porque a gente fica super exposto a redes sociais e várias pessoas usando filtro, várias pessoas que fisicamente alteram o corpo e o rosto. E isso acaba criando expectativas irreais pra gente, né? Então essa música é sobre essas expectativas que, tipo, não deveriam ser expectativas. Que você é perfeita do jeito que você é. E agora a próxima música é Sentimentos Misturados, que em inglês é Mixed Feelings. E pessoal, essa música tem uma história meio doida, porque era pré-adolescência, tava no meio do Covid, então eu tava com muitas emoções, né? E um dia eu tava no meu quarto e eu tava olhando pela janela, assim, pro mundo lá fora, os carros passando, assim, um dia lindo. E eu comecei a chorar. Aí eu pensei pra mim mesma, mas hoje? Por que eu tô chorando? Não tem nada triste aqui. Não tem por que eu tá chorando. E daí eu comecei a cantar pra mim mesma sobre isso. Eu tô chorando, mas não tem porquê. E daí que veio a música Sentimentos Misturados. Só que em inglês, Mixed Feelings, né? E pessoal, essa música é sobre os sentimentos malucos que a gente sente quando a gente tá ficando adolescente. Porque na adolescência tudo é meio exagerado, eu acho, sabe? E a gente sente as coisas bem mais fortes e várias coisas ao mesmo tempo. Então, essa música é mais ou menos sobre isso. E pessoal, eu escrevi essa música bem rápido, assim, porque como era uma coisa que eu tava sentindo bastante, meio que fluiu bem naturalmente. E aí, quando eu produzi a música, eu percebi que tava super vazia. Porque ficou assim, pessoal. Hoje acordei com o meu pé direito. O sol estava lindo e os faxinóis cantando. Me arrumei me sentindo uma princesa. Então, pessoal, ficou cheio de espaços vazios entre as linhas. E eu pensei, não é assim que a cabeça de adolescente funciona, fica sempre cheio de vozes. Então, eu adicionei uma letra dentro da letra de música que eu já tinha escrito. E daí virou as segundas vozes que cantam. Nunca tem um dia normal. Fala sério, alguém viu isso? E eu acho que ficou perfeito, que nem a cabeça de adolescente, que nunca para. Sempre fica o pensamento falando de um lado e do outro, de um lado e do outro. E agora, pessoal, finalmente, a última música desse álbum, e foi a que as pessoas mais perguntaram qual é a história por trás dela, que é Pra Valer, ou Reality em inglês. E pessoal, essa música é sobre um crush, então várias pessoas estavam perguntando se é sobre um crush real ou não. E eu vou contar pra vocês que é... real. Pessoal, no 8º ano, eu tive um mega crush, um menino na minha sala. E eu fiquei o ano inteiro me perguntando se ele gostava de mim ou não. Pessoal, a gente tocava a mão sem querer, fazia contato visual, ele pegou uma cadeira pra mim uma vez, ele era super gentil comigo e ele ficava super tímido quando eu tava por perto.
Então eu ficava pensando, será que esses são sinais que ele gosta de mim? Mas pessoal, ele era gentil com todo mundo, sendo que era um dos motivos que eu gostava dele. E eu tinha acabado de me mudar pra escola, então talvez ele estivesse tímido em volta de mim porque ele não me conhecia super bem. E aí eu comecei a pensar também, será que a gente só tocou mão por acidente? Será que a gente só trocou olhar por acidente? Então eu fiquei meio que o ano inteiro assim, ele dava um sinal, e daí eu voltava pra casa e ficava assim, ai, tô tão feliz, ele deu um sinal que gosta de mim. E daí eu pensava bem, eu ficava tipo, mas eu não sei se ele realmente gosta de mim. E aí eu tive a ideia do Oh, but how I wish it could be reality, que é o eu espero que seja pra valer. E só tinha isso da música, pessoal. Não tinha mais nada. E daí, um ano depois, eu peguei essa música e falei, vou tentar escrever. Pessoal, eu fiz cada tentativa, eu tentei escrever de um jeito, tentei escrever de outro. Eu não consegui escrever o resto da música de jeito nenhum. Eu fiquei super frustrada, porque eu conheço essa história, ela aconteceu comigo, mas eu não sabia como contar. Mas tudo bem, respirei fundo, larguei por um tempo a música, aí eu voltei e finalmente consegui escrever. Então, pessoal, essa música é assim, completamente baseada em fatos reais. Mas o menino do clipe, pessoal, não é o meu crush real e não é meu namorado, que são coisas que vocês também estão me perguntando. Ele só é um ator e um amigo, mas ele fez muito bem o papel, né, pessoal? Então, pessoal, essa é a história por trás de algumas das minhas músicas. E agora eu tô escrevendo um novo álbum. Eu já produzi algumas músicas e se chama Tô na High School. E daqui a pouco eu vou postar pra vocês. Um beijão pra todos vocês e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, foi muito legal.